A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, maravilhosa, gloriosa, poderosa. Estamos trabalhando o livro de Esther. Hoje vamos entrar no capítulo 4, onde terminamos com Amã na mesa com o rei e inventando, dos judeus, de Mardoqueu, e o rei entregou aquele povo a Amã, junto com a prata, que não queria prata. Era perseguição, contra Mardoqueu, mas só que Mardoqueu tinha dono, como eu e você tem dono. Hoje vamos para o capítulo 4 de Esther, onde o tema é: na perseguição é só clamar. Se você vai ver pela manhã, bom dia, à tarde, boa tarde, e à noite, boa noite. Está sendo perseguida? É só clamar. Seja qual for a área da sua vida, é clamar, adorar e deixar o Senhor trabalhar. Mardoqueu apela a Esther. Quando Mardoqueu soube tudo quanto havia passado, rasgou as suas vestes, vestiu-se de um saco com cinza, saiu pelo meio da cidade e clamou com grande e amargo clamor. Veja que Mardoqueu clamou. Ele soube do quê? Daquela lei, daquele dia certo que estaria para matar todos os judeus e roubar tudo que eles tinham. Aqui diz que ele clamou com amarga dor. Às vezes a gente está assim com dor. Às vezes a gente não vê saída, mas é só clamar. Porque enquanto ele clamava, Deus estava dando direcionamento a ele. É você clamando, chorando, jejuando, lendo a palavra, e quando você menos esperar, chega a direção. Aleluia. Chegou até diante da porta do rei, porque ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Aquele vestes de saco era como se humilhar. E eu e você tem que estar sempre se humilhando diante do Senhor. Se humilhando e clamando, porque Ele vê a tua e a minha necessidade. E em todas as províncias onde a palavra do rei e a sua lei chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro, lamentação, e muitos estavam deitados em saco de cinza. Veja que onde chegava aquela notícia que o povo ia ser morto e roubado, os judeus começaram com grande luto, com jejum, choro e lamentação e clamor. Eu e você até se lamenta por alguma situação. Eu e você chora, mas eu e você jejua. Porque Deus vai dar a orientação. E no final, a perseguição cai por terra. Então vieram as moças de Esther e os seus eunucos, fizeram saber do que a rainha muito se doeu. Ela mandou roupas para vestir a Mardoqueu e tirar-lhe o pano de saco, porém ele não aceitou. Porque não era tão simples, só mudar de roupas. E a situação que ia acontecer? Não adianta você estar numa casa linda, vestida como rainha, e sabendo que vai acontecer algo terrível. Isso não encobre dor. Roupas novas, casas bonitas, não encobre dor. O que dá consolo é o Senhor. A Bíblia diz que na presença dele, até a tristeza salta de alegria. Então está doendo, mas continue na presença, porque vai vir alegria, vai vir solução para essa situação. Então Esther chamou a Ataque, um dos eunucos do rei, que este tinha posto para servi-la, e deu-lhe ordem para ir a Mardoqueu para saber o que era aquilo e por quê. Esther não sabia, estava dentro do palácio, mas algo muito terrível estava acontecendo com o povo dela, ia acontecer com Mardoqueu. Mas quando ela soube que mandou vestes e ele não vestiu, ela sabia que tinha alguma coisa errada. Eu e você sabe quando tem algo errado, mas não é hora de se desesperar, é hora de clamar e jejuar. É hora de ter equilíbrio e calma para poder, na hora certa, resolver. Indo o ataque até Mardoqueu na praça da cidade, que estava diante da porta do rei. Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto lhe tinha sucedido, como também a oferta de prata que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pelos judeus para destruí-lo. Veja que Mardoqueu mandou toda a notícia para Esther. Naquele momento, Esther sabia que no palácio tinha um traidor, que era Amã.
Existe a hora certa de Deus te mostrar quem é o traidor ou a traidora. Pode ter certeza. Até lá vai clamando, vai louvando, vai adorando, porque não há nada oculto que não seja revelado, nem escondido que não venha a ser mostrado, mas é na hora certa. Indo ataque até Mardoqueu, na praça da cidade, que Ester estava ali diante da porta do rei, Mardoqueu lhe fez saber tudo quanto tinha sucedido, né? A história de Amã. Também lhe deu a cópia da lei escrita que se cumprirá em Susã, para destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber também, para lhe ordenar que fosse ter com o rei, e lhe pedisse as súplicas e a sua presença pelo seu povo. Veja que ele até estava com a cópia da lei e mandou para Ester. Para Ester não era fácil, né? Porque ela sabia os regimes da lei, ela sabia do protocolo que era, mas não tem protocolo que Deus não destrua, para ele dar vitória a seu povo. Veio, pois, Ataque e fez saber a Ester as palavras de Mardoqueu. Então falou este Ataque, mandando dizer a Mardoqueu: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei bem sabem que todo homem ou mulher que ele chega ao rei no pátio interior, sem ser chamado, não há senão uma sentença de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. E eu, nestes 30 dias, não tenho sido chamada para ir ao rei. Ela mandou avisar como eram os procedimentos. Mas o que eu acho interessante é que Ataque veio e contou a ela tudo que Mardoqueu mandou, até a cópia da lei. Aquilo que eu e você não sabe, vai ter alguém para nos contar. Vai ter alguém para nos mostrar a verdade. Cabe a gente a ter calma e prudência. E só vamos ter, se você precisa de saber algo, primeiro orar e adorar a Deus, para que Ele venha com calma, com a graça dEle, porque não se resolve nada em desespero. Então Ester manda dizer tudo isso a Mardoqueu, né? Que fazia 3 meses que ela não era chamada ao rei. E se ela fosse sem ser chamada, se ele jogasse o cetro, ela poderia falar. Se ele não jogasse, ela morreria. Veja que desafio terrível. Às vezes o desafio é muito grande, mas Deus é maior do que esse desafio. Fizeram saber a Mardoqueu as palavras de Ester. Então Mardoqueu, quando mandou que respondesse a Ester: não imaginas tu, no teu íntimo, que por estares na casa do rei, escapares só tu entre todos os outros judeus. Que palavra dura, né? Mas tem hora, irmã, que tem que ter uma atitude. Tem hora que a palavra é essa. A situação é difícil, não pode ficar com 2 conversas. Tem que agir com a verdade e com dureza. Porque se de todo te calares, neste tempo, socorro e livramento de outra parte sairá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Interessante, né? Ele disse: olha, você pode perecer também, porque você é judia. Mas quem sabe se tu não estás aí para um propósito do Senhor, para resolver essa situação. Às vezes a sua situação é difícil onde você está. Tem mentira, tem traição, mas é um propósito. Lá na frente Deus vai te revelar todo o propósito. Como ele disse lá em João 13:7 aos discípulos, quando estava lavando os pés dele: o que eu faço hoje, vocês só vão entender amanhã. E Mardoqueu orientou Ester de uma forma muito sábia. Quem sabe se não é para esta situação que estás aí. Existem situações que eu e você passa, que lá na frente a gente vai entender o propósito de Deus. Então não murmure, não reclame, só adore. Então disse Ester que tornasse a dizer a Mardoqueu: olha a atitude de Ester. Vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Susã, jejua por mim, e não comais nem bebeis por 3 dias, nem dia nem de noite. E eu e as minhas moças também assim jejuaremos, e assim irei ter com o rei, ainda que não seja segundo a lei. Se perecer, pereci. Aí Ester foi determinada. Ela pediu que eles orassem 3 dias, tanto de dia quanto à noite. E ela ia fazer isso com as servas dela. E após isso ela ia ao rei. Se ela atendesse ela, né, jogasse o cetro, amém. Senão ela ia perecer. Mas ela ia agir. Ester foi muito bem criada por Mardoqueu.
Esther era uma pessoa íntegra, obediente. E ela sabia que tinha que fazer alguma coisa. Porque aquele ali representava o pai dela, a família dela. Se você respeita a sua família, se você respeita a casa de Deus, se você respeita seu pastor, Deus vai te dar direção e portas serão abertas. A perseguição cairá por terra e o milagre chegará. Então Mardoqueu foi e fez conforme tudo quanto Esther lhe ordenou. Mardoqueu foi e obedeceu. Mardoqueu foi e fez exatamente o que Esther mandou. Porque é com oração e jejum que a perseguição cai por terra. É matando a carne e Deus agindo. Aqui em Salmo 37, veja o que diz o verso 12 e o verso 3. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. Foi justamente o que Amã fez. Maquinou contra o povo de Deus. E diante deles ele rangiu os dentes, porque Mardoqueu não se dobrava a ele. Aí veja o 13. O Senhor se rirá dele, olha coisa linda, glória a Deus, pois vê que vem chegando o seu dia. Se alguém está rangindo os dentes e está tentando maquinar contra você, o Senhor ri dele, pois vê que vem chegando o seu dia. O seu dia de quê? Da justiça de Deus. Que está dizendo aqui em Salmo 37, 12 e 13, é o próprio Deus. Se há maquinação, se há perseguição, como Amã preparou tudo isso, a lei já estava assinada, o dia certo, as cartas já tinham corrido todas as províncias, mas Deus estava rindo dele, porque sabia que ia chegar seu dia. A Bíblia diz que quem faz suas covas, nela cai. Então continua jejuando e orando, como Esther pediu, para Mardoqueu agir assim com o seu povo, porque até as servas dela ia fazer isso. Porque na perseguição é só clamar, é só jejuar, e a vitória chegará. A paz do Senhor.